TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Bruno Mazzoni, agora traduzindo graficamente as projeções de Indifut e Dolfut. A melhor cobertura do mercado financeiro tá aqui. Obrigado pela sua audiência. Pro Odirley, pro Free Wolf, pro Ragnarok, que tá por aqui, pro Fábio Coppola, pro Fernando Delfino, que fez a pergunta que eu também fiz pro Gui, pro Agmar Fonseca, pro glorioso José Ariel e pro Bruno Mazzoni, o rei de Jundiaí, nos gráficos da vida. Olha aí, Brunão, eu te passo com a chinela cantando. Por quê? Porque o Ibovespa Futuro não para de renovar mínima, 0,55% de baixa, 110.090 pontos, doleta R$ 4,972 e a curva de juros pedindo 3 pontos base a mais nos prêmios em média. É você, Brunão, bom dia. Bom dia, Léo. Tomara que eu consiga me comunicar hoje aqui com você. Uma ótima quinta-feira gélida para vocês aí de São Paulo, que também tá frio em Jundiaí. Um bom dia também para quem nos acompanha no YouTube e também na TC Station. Vamos lá. Vou começar com o dólar. Falar para vocês que, acho que você comentou, né, Léo, enquanto o Gui discursava aí, que o DXY ganha espaço perante as outras moedas, então natural, pessoal, esperar o dólar romper a máxima de ontem, eu acho que seria ali o mais provável, se não romper, vem buscar um pouquinho de liquidez aqui em 4,948, melhor momento de compra para o dólar em um dia de hoje, como o DXY tá para cima, é 4,9275, 4,926,5, tá? E aí a expectativa das melhores vendas, tá, com o cenário de hoje, fica no 4,992, 4,995 e principalmente aqui para o contrato, né? Para o mês, então, 50,24, 50,35,5 e 50,43, que é o VWAP, vendedor está em 50,40, certo? Então são os 3 chapéuzinhos aqui das melhores vendas para o dólar. Se ele subir hoje, pessoal, é só taticamente uma subida aí para, de novo, a nossa política e a nossa condição doméstica aqui ainda empurra o dólar para baixo. Não sei se por 4,50, tá certo? Como o Sanita, mas muito provável, tem uma probabilidade ali. Eu tenho ali o 4,886 para uma possível queda, certo? Então, dólar forte no dia de hoje, rompendo máxima de ontem, muito provável. Índice, pessoal, a gente comentou que seria proibido comprar, ou melhor, né? Montar, iniciar a posição em índice nesse momento. É natural esperar um pouquinho de desarme, tá? Porque ele tá aqui sobrecomprado e quem vai ajudar esse desarme muito provavelmente é a Petrobras, então vamos ficar de olho na abertura da Petrobras, muito importante. Tá? E quando a gente olha aqui para os preços, ontem a gente chegou a comentar que o mercado tenderia a buscar a liquidez de quem vendeu aqui, né? Foi uma venda muito rápida no 111,250. E aí os pontinhos eram 110,800 e o 110,400. 110,400 varou, tá? E inclusive fez de ontem ali um preço médio mais ou menos. Então tomar cuidado com essas duas regiões ainda. De venda, não reverteu a tendência de alta do índice, mas precisa pegar combustível, tá? Onde está o melhor combustível hoje que eu vejo aqui para os otimistas, né? 109,480, 109,375, 109,320. Esse aqui a gente conserva um pequeno gapzinho que a gente fez ontem, tá? O mais forte para o contrato, vamos dizer, por um mês, por hora, né? Tá aqui, ó, no VWAP comprador, 108,315, 108,225, que é o VWAP comprador, desde a mínima que a gente vem subindo. 9h17, a chinela cantou enquanto o Bruno Mazzoni falava, e cantou algumas vezes, com o Ibovespa Futuro indo buscar mínima atrás de mínima e o dólar máxima atrás de máxima. Inclusive isso acontece agora com a doleta. R$ 4,978, os 4,98 estão se avizinhando. O Ibovespa Futuro cai 0,64% e perde os 110 mil pontos. Temos 109.990. Bom, o Bruno Mazzoni justificou graficamente as razões pelas quais é factível imaginar que a moeda americana seja para baixo em relação à brasileira. Dow Jones. Em linha com o que o Gui colocou. O que foi mais taxativo dentro do estilo dele. O que eu queria colocar para o Gui, antes o Diego vai nos levar para o pré-mercado americano, é se a gente não está subestimando o risco fiscal que o que a apuração do Estado e da Folha de São Paulo denotam hoje está sugerindo, que é um aumento nos gastos em 82 bilhões de reais no horizonte dos próximos 2 anos. Em que medida isso não pode, a despeito de toda essa tese que você colocou, Gui, exigir que a moeda americana vá para cima como por hora está acontecendo? Ou se o preço vai falar mais alto e vai atropelar, inclusive, essa percepção de risco. Você responde essa na sequência e aí nós vamos com outros fatos do giro de notícias que o Caio Melo preparou. O Diego tem a informação do pré-mercado americano, pois não, Diego? Exatamente, Léo. O Dow Jones virou para queda, tá? 0,02% agora de recuo, 33.472 pontos. O S&P futuro está subindo 0,11% agora, então perdeu um pouco do fôlego de alta, 4.176 pontos, enquanto o Nasdaq futuro vai
subindo 0,19%, também perdendo um pouco do fôlego de alta, 13.669 pontos. Outra coisa que me chamou a atenção, Léo, nos últimos minutos foi a movimentação do petróleo. Ele chegou a dar uma piorada aí, acentuar o viés de queda. Agora voltou o petróleo Brent para queda de 0,29% a $76,74. O WTI estava bem próximo da estabilidade na nossa última atualização. Chegou a acentuar a queda para 0,20%, agora voltou para 0,15% de recuo, $72,71. Léo. Nos passa um termômetro dos ADRs, ô Diego. Petrobras e Vale, como é que tá a situação nesse momento? Virou totalmente a situação, tá, Léo? Agora os ADRs de Petrobras ordinários estão caindo 0,43%, enquanto os preferenciais estão em recuo de 0,67%. Já os ADRs de Vale estão caindo 0,42%, ou seja, acentuando um pouco o viés baixista que a gente chegou a trazer no começo do programa. Inclusive, posso também trazer a atualização do EWZ. Lá no pré-mercado está caindo 1,10%. 9h19, ou seja, muda bem a antessala, certo? Muda bem o clima. Se a Ásia confirmou tudo no verde, se a Europa confirmou tudo no verde, enquanto a gente espiou o EWZ, que é a cesta de recibo de ações brasileiras negociada lá fora, e aí a gente tem sempre um termômetro com o qual é possível projetar algum movimento para o Ibovespa. Enfim, se todo o overview foi sugerindo viés de alta, nós temos, com essa perda de força positiva no pré-mercado americano e essa inversão dos ADRs que há pouco estavam no positivo, uma temperatura pior para quem está comprado na Bolsa Brasileira. Vamos lá então, Gui, eu deixei uma pergunta no ar para você, você vai lá e faz o gol. Você não acha que pode estar havendo uma subestimação da percepção de risco fiscal que a apuração do Estado e da Folha de São Paulo estão ecoando hoje? Sim, Léo, estamos subestimando e eu vou ir em cima do preço, né? Eu vou reviver a tese a respeito do preço. O Bruno contemplou nós aí que muito provavelmente teremos o rompimento da máxima, que o rompimento da máxima já é uma nova região mais vendedora. O dólar acima de R$5, Léo, vai classificar, vai confirmar esse noticiário e gerar um efeito tragédia muito significativo, principalmente para o nosso curto prazo. Eu vejo que pode azedar a bolsa. A bolsa a gente pode errar e ela pode corrigir e não chamar os devidos compradores nas suas regiões, até mesmo porque a gente tem vencimento de opções amanhã, a gente tem várias outras situações que impedem com que nós tenhamos um fluxo tão agradável assim para a nossa bolsa. A gente está olhando essa distância ainda de algumas empresas, de alguns valuations. Ok, agora para o dólar, Léo, aí o dólar não, viu? Obviamente ele vai subir nesse começo do dia, né? Os movimentos de correções mais técnicas, mas ele ficar acima dos R$5, eu vejo que é uma improbabilidade. Então subiu, é o movimento de venda. O correto seríamos nós já termos flagrado o 4886. Segunda-feira nós tivemos uma alta técnica, ontem nós tivemos uma queda e hoje voltar para perto dos R$5 é uma possibilidade. Mas se me perguntar, o fechamento é negativo o dólar hoje. 9h22, vamos lá então. Me parece que o Diego tem um complemento que já serve de gancho para a gente liberar o Bruno Mazzoni, que se despede, e aí vamos na sequência com o Caio e os comentários do Felipe Corleta. O Diego está de olho em todas as movimentações internacionais. Qual o complemento em relação ao que você acabou de nos trazer? O complemento é do índice VIX, tá, Léo? Eu estava verificando, antes ele estava caindo e agora está subindo 0,24%, 16,90 pontos. Virada também no índice do medo, que está sempre colado à volatilidade do S&P 500. Bruno Mazzoni, você se despede por hora aqui da nossa programação e volta na faixa das 10 com o mercado à vista. Antes passeia pelos gráficos das commodities, pelos gráficos da terra do Tio Sam. Nos leve lógica adentro. Vamos lá, Léo, no pique aqui, vamos começar com o DXY, então, dar um zoom para vocês. Pessoal, mesmo movimento do nosso dólar, tá? Então, o DXY eu vejo uma gordurinha tranquila aí, para ele chegar até os 948, 104,523. Então, durante essa subidinha, mais uma narrativa aí da possibilidade, né, a possibilidade do governo gastar até 80 bi, as projeções normais são de 40 para os próximos, acho que 2 anos, se não me engano. Então, assim, a narrativa rima com o DXY em alta, mas se eu fosse você, operador day trader, o Gui, eu olharia para o DXY, não olharia para a notícia aí do fiscal. Me parece que isso aí é mais ruído do que estrutural. Agora, o DXY, pessoal, tem tem alvo no 103,948. Natural, uma espichadinha aqui para o DXY. A partir do momento que ele chegar no vermelhinho aqui, eu olharia para o nosso dolinha com mais carinho para a parte vendedora. Até lá,
seguro clique, na minha opinião. Espero o DXY chegar no 103.900 e alguma coisinha ali para pensar em posições vendedoras aqui no nosso dólar futuro. Já a curva de juros americana, essa aponta para cima. Esse apontar para cima, o yield de 10 anos, pessoal, é até que positivo. Isso mostra que os operadores de mercado aceitam que a economia não vai ficar em frangalhos com juros em patamares atuais ou até subindo um pouco. Então isso quer dizer pujança econômica, curva de juros nesse momento esquisito de narrativa para cima. É muito provavelmente S&P para cima, tá? Porque é anti-recessão, a gente tem uma curva de juros, o yield de 10 anos principalmente subindo. Então não vejo aqui negativo pro S&P esse movimento de alta. E quando a gente olha para o S&P, está seguindo a curva de juros. Subiu. E tentando subir também. O fôlego é de galinha que eu vejo para o S&P. Por isso que eu sempre coloco para vocês aqui 4.223, 4.245 como sendo as resistências do S&P. Mas o S&P está mirando um pouquinho mais essa facilidade de chegar nos 4.223. Olhando para commodities, o petróleo, não vou dizer que dá o ar da graça aqui, mas é um primeiro sinal. Por isso que a Petrobras, pessoal, é um grande cisne negro ou branco aí da nossa bolsa, porque tá todo mundo querendo vender, mas o petróleo está no momento de compra. Então, difícil vender Brasil aqui nessa expectativa de petróleo subir. Se esse cara subir, pessoal, o alvo é em 79, 71 pelo menos. Depois a gente vai lá para os 87 novamente e para os 91. Lembrando que a sazonalidade do petróleo, maio, junho e também às vezes julho, é de alta. Do hemisfério norte lá começam as férias e o consumo de avião, viagens e carros também. Então o consumo tende a aumentar. O petróleo tende a ficar pressionado. Eu estaria mais otimista com o petróleo, embora ele não esteja com combustível suficiente por hora. O minério de ferro não está muito correlacionado com o preço da Vale, mas ele também tem um certo combustível para chegar até os 113,40. Minério de ferro aqui um pouco mais consolidado, os 94, os 88, os 97 boas compras, e os 113,40, 117,40, boas altas. Maio, meio do caminho para vários ativos, inclusive minério de ferro, mas ainda vejo ele mais próximo ali dos 113,40, Léo. Obrigado, Brunão. Um abraço para você. A gente volta a conversar na faixa das 10. Até lá. Valeu, Léo. Até daqui a pouco. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.